Olá, estamos na nossa 10ª aula de recuperação paralela de mecânica dos fluidos. Na aula de hoje, nós vamos ver a pressão em fluidos em repouso. Bom, para começar a entender esse assunto, vamos tomar aqui um recipiente com as seguintes dimensões. Olha, comprimento 203 milímetros, largura 300 milímetros e altura 240 milímetros, né? E vamos ver aqui, olha, eu quero saber qual é a minha pressão no fundo deste recipiente quando ele está repleto, ele está cheio de água, né? Então, olha só, né? A minha pressão no fundo desse recipiente, quando ele estiver cheio de água, vai ser igual à pressão atmosférica, não é? Que está agindo sobre a superfície do meu fluido. Uma vez que esse sistema, estou imaginando que ele está aberto, não é? A pressão atmosférica agindo aqui na superfície do meu fluido, mais a pressão que o fluido exerce sobre a superfície, sobre o fundo, né, do meu recipiente, né? A pressão atmosférica é dada pelo peso do ar que está sobre esta região, não é? Dividido por essa área. E a pressão no fundo do meu recipiente é esta pressão aqui atmosférica, mais a pressão, ou seja, a pressão resultante do peso desse fluido sobre a minha área inferior aqui do meu recipiente, sobre a área do fundo do meu recipiente. Então, olha, a minha pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão do fluido, né? Bom, muitas vezes o que nos interessa é a pressão relativa. Neste caso, eu desconsidero a pressão atmosférica, então eu tenho que a minha pressão relativa no fundo desse recipiente é igual à pressão do fluido. Bom, temos então o nosso recipiente, não é? Eu sei que o peso específico da água é 97, 92 newtons por metros cúbicos e eu quero calcular a minha pressão no fundo desse recipiente, ok? Então, olha só, vamos ver que interessante. Olha, minha pressão no fundo do recipiente, não é? E aqui eu quero falar sobre a minha pressão relativa que eu encontro no fundo do recipiente, que é a pressão do fluido. Ela é obtida a partir do peso deste fluido, né, que ocupa esse volume do recipiente, da água que ocupa esse recipiente, dividido pela área da base do meu recipiente, não é? Agora, olha, o peso do fluido, nós vimos na 5ª aula, que o peso é igual ao peso específico do meu fluido vezes o volume desse fluido. Então, olha, o meu peso do fluido, nesse caso, vai ser igual ao peso específico da água vezes o volume da água, que nesse caso é o volume do meu recipiente, dividido pela área da base. Agora, olha só, o que é o volume da água, o volume do recipiente nesse caso? O volume do recipiente é igual, olha, a altura vezes a área da base. Quando eu substituo isso nesta equação aqui, eu vou ter, olha, que a pressão no fundo é igual, não é? A peso específico da água vezes a altura, não é? A altura do meu recipiente, vezes a área da base, dividido pela área da base. Olha, eu simplifico isso daqui, que um está no numerador, outro no denominador, e me resulta que a pressão no fundo é igual ao peso específico da água vezes a altura do recipiente. Veja, neste caso, o volume em si do recipiente não vai influir
na pressão no fundo do recipiente, não é? Só vai depender da altura. Então, a minha pressão no fundo, calculando, 9.792 newtons por metros cúbicos, vezes 0,24 metros, não é? Que é esta altura, que vai me resultar, então, em 2,35 kPa. Olha, então nós vimos que a pressão relativa no fundo só dependia, não é, do peso específico do fluido vezes a altura do meu recipiente. Mas, se eu quiser saber no ponto A, que não esteja no fundo do meu recipiente, esteja a uma determinada distância da superfície do fluido. Bom, é só eu trocar, não é, na minha equação, a altura do meu recipiente pela altura em que eu quero determinar onde esteja o meu ponto A. Então, olha, a pressão em A é igual ao peso específico do fluido vezes a altura, que é a distância do ponto que eu quero saber a pressão à superfície do fluido, não é? Então, a pergunta é o seguinte: qual a pressão relativa sobre um ponto distante 250 milímetros da superfície de um recipiente cheio de água, onde eu sei que o peso específico da água é igual a 9.792 newtons por metros cúbicos. Então, eu calculo aqui, olha, minha pressão no ponto A é igual ao peso específico do fluido, no caso, peso específico da água, vezes esta distância, não é? Esta altura. Nesse caso, então, vai ser, ó, aqui eu tenho o peso específico da água, 9.792 newtons por metros cúbicos, vezes 0,2, porque aqui é a minha altura, né? 200 milímetros, 0,2 metros, que vai me dar, então, 1,958 kPa. Bom, daí você chega a uma propriedade bastante interessante que nós utilizaremos muito na próxima aula, que será uma aula de exercícios. Qual é essa propriedade? É que se eu tenho vários pontos e esses pontos estão à mesma distância da superfície do fluido, né? Ou da interface, se eu tiver dois fluidos, um sobre o outro, não é? Mas da distância aqui da superfície deste determinado fluido ou da região de interface desse determinado fluido, a minha pressão no ponto A vai ser dada pelo peso específico do fluido vezes esta distância, HA, e a pressão em B, então, é dada pelo peso específico do fluido vezes esta distância, HB. Se HA é igual a HB, nós vemos, então, que a pressão em A, a pressão em B. Então, aqui, olha, nesta condição, né, nessa condição aí do meu recipiente cúbico, né, ele, em qualquer ponto que eu estiver, na mesma distância entre a superfície do fluido, a pressão relativa vai ser a mesma. Bom, na próxima aula nós vamos ver exercícios sobre esse assunto e aí terminamos o curso. Bom estudo e até lá.